sou o João Batista Damiani, eu trabalho como coordenador pedagógico aqui da AMEF, eu moro em Belo Horizonte, atuo nessa associação, né, que é a Associação Mineira das Escolas Família Agrícola. Nós temos aqui uma rede de 22 escolas e fazemos esse acompanhamento, né, esse desafio do acompanhamento pedagógico das escolas. Então, é isso. O tema que foi proposto, né, pedagogia da alternância, desafios e perspectivas na educação básica e profissional na atualidade, né? Esse foi o tema que a Preta nos passou. E eu mudei um pouquinho a ordem, Preta, mas eu espero que você não brigue comigo, tá? Eu acho que assim ficou melhor. Eu queria começar a nossa conversa trazendo aqui uma fala do nosso grande inspirador, né, da pedagogia da alternância, que foi o padre Granerot, aquele francês, né, que começou lá em 1935 na França. Ele era filho de camponês e se considerava um padre, um sacerdote do campo, e que dedicou toda a sua vida à causa do campo, à causa dos camponeses e das camponesas. E ele disse assim: no contato íntimo com a terra, no trabalho familiar no campo, pouco a pouco compreendi tudo o que havia de poderosamente grande na vida camponesa, mas também aquilo que lhe faltava. Então, é interessante essa palavra dele, né, que no contato íntimo com a terra, no trabalho familiar com o campo, pouco a pouco eu compreendi tudo o que havia de poderosamente grande na vida camponesa, e também aquilo que lhe faltava. E foi exatamente naquilo que faltava que ele trabalhou toda a sua vida, que é promover a educação do campo, né, pela pedagogia da alternância. Então, isso foi a grande contribuição, a missão dele, né, enquanto sacerdote, trabalhar promovendo o homem e a mulher do campo, o jovem do campo, pela educação, né, pelo conhecimento. Então, quando eu leio isso, né, algo escrito há muitos anos, ele morreu com mais de 100 anos, né, e morreu em 1987, e deixou para nós uma obra que nós, inclusive, vamos tê-la, né, em breve, em todas as nossas épocas, se Deus quiser. Pelo menos um exemplar em cada época vai chegar desse livro, né, que é o chamado Livro de Lausanne, onde começou a pedagogia da alternância, que é o livro, ele é um diário, né, um diário que ele foi escrevendo aos poucos e que conta toda essa trajetória, né, como que ele pensou esse processo, né, de criar uma escola em alternância. Então, vale a pena a gente conhecer, a gente ter o livro impresso vai ser muito bom. Então vamos lá. Olha só, essa foi a ementa, né, que toda palestra, curso, né, disciplina que a gente vai trabalhar sempre tem uma ementa, né, que é aquele conjunto de conteúdos que a gente vai trabalhar. Então, foi passado para mim que a gente falasse um pouquinho sobre o plano de formação, né, que é o currículo da EFA, sobre as mediações didáticas da pedagogia da alternância, sobre a relação da EFA com o desenvolvimento. Aí eu mudei um pouquinho as intencionalidades educativas da EFA, né, o projeto de campo e sociedade, desenvolvimento sustentável, o contexto da educação pública brasileira atual, né, e aí trazendo a questão do ensino de tempo integral, o novo ensino médio e a relação da EFA com o novo ensino médio. É muita coisa, né? Eu não sei se nós vamos dar conta de falar de tudo isso, mas eu tentei organizar de tal modo que a gente possa falar um pouco e também interagir depois. Acho que é bom a gente ter um momento de perguntas. É muito importante, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre o plano de formação. O que nós entendemos por plano de formação no contexto da EFA, né? Geralmente, nas escolas convencionais, nas escolas públicas, se fala do currículo, né? Plano de curso, né? Nós também temos um documento nas EFAs que se chama plano de curso. O plano de curso é um documento mais amplo, né? Aqui em Minas, por exemplo, nós temos além do projeto político pedagógico, que é um documento mais amplo, o Conselho Estadual nos obriga a ter um plano de curso, que é o plano específico daquele curso técnico em agropecuária,
integrado ao ensino médio, né? Onde ali a gente tem a matriz curricular, os objetivos, tem todas as disciplinas na matriz curricular, e depois tem o ementário, né? Além das ementas, tem lá as referências bibliográficas, todas citadas lá, nesse plano de curso. É uma exigência que nós temos aqui no Conselho, a gente, quando vai criar uma EFA, ou a cada momento que a EFA as autorizações vão sendo refeitas, né, a cada período de 3, 5 anos, a gente tem que apresentar um novo plano de curso. Então, é um documento mais descritivo, mais amplo, né? É a partir desse documento, do plano de curso e do PPP da escola, que a gente tem dentro dele um capítulo que se chama plano de formação, né? E eu vou falar um pouquinho desse plano de formação. Então, o que nós entendemos por um plano de formação no contexto das EFAs? Então, essa é uma pergunta, né, que nos remete a pensar sobre o conceito de plano de formação, né? Eu acho que vocês já tiveram alguma oportunidade de falar sobre isso, mas quando a gente pergunta o que é o plano de formação, o que vem na nossa cabeça, né? A própria palavra plano, né, remete para planejamento. Então, plano de formação, a primeira palavra que conceitua, né, é planejamento, né? Plano de formação, ele é um planejamento, e é um planejamento muito sucinto daquilo que vai acontecer ao longo do ano com cada turma, né? Então, ele é um planejamento. O Jean-Claude Monnet fala no seu livro sobre os Cefas, né? Praticar e compreender a pedagogia da alternância nos Cefas, ele fala lá que o plano de formação é a orquestração das alternâncias, ou seja, ele planeja as alternâncias e os conteúdos que vão acontecendo em cada alternância. Então, ele é uma orquestração das alternâncias. É um conceito bacana, né? Então, o que é o plano de formação? É uma orquestração das alternâncias. Tá? O Gimorê também falava para a gente que ele é um cartão de visita da EFA, né? Ele é um painel sintetizado, que eu costumo dizer que ele é um estandarte, que a gente organiza e expõe lá na sala dos monitores, para que todos os monitores vejam todos os dias. E para que todas as famílias, quando vêm à escola, e os alunos, quando entram na sala dos monitores, vejam ali o planejamento global, né, sucinto, do que vai acontecer ao longo do ano, do percurso formativo de cada turma. Então, ele é um painel, é um estandarte, né? É mais ou menos isso que eu conceituo o plano de formação, né? Aí eu tenho uma terceira pergunta. O que compõe um plano de formação? Né? Como é que ele se estrutura? Né? Nós vamos ver daqui a pouco um desenho dele, mas o que compõe o plano de formação? A gente podia pensar assim, olha, no plano de formação não pode não ter o plano de estudo, né? Então, no plano de formação nós temos lá uma parte que são os conteúdos vivenciais, né? Depois tem uma outra parte que são os conteúdos da base comum curricular. E uma terceira parte que é a parte da formação profissional. Depois a gente vai voltar mais nisso, tá? Com mais detalhamento, para a gente falar dessa composição do plano de formação. Bom, e uma outra questão, que é a quarta: por que um plano de formação? Né? Quando eu faço essa pergunta, eu estou querendo dizer o seguinte, pessoal: por que é importante ter um plano de formação? Eu estou querendo dizer que o plano de formação é importante porque ele é um dos fatores que ajuda a gente a fazer a integração dos tempos e espaços educativos. Ele ajuda a gente a fazer a integração do processo de formação, tanto na escola quanto na família e comunidade, né? Então, ele ajuda a gente a fazer aquela alternância integrativa. Então, esse é um dos motivos, né? E aí, a quinta questão: para que serve o plano de formação? E aí eu coloquei aqui 3 pontos, 3 apontamentos importantes, que eu acho que é importante dizer sobre para que serve o plano de formação. Tá? Primeiro, é que ele serve para integrar, dialogar os saberes da comunidade,
do saber e da experiência com os saberes escolares, com os saberes da ciência. Tá? Esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto é que ele serve para fazer uma integração entre as disciplinas. Ele propõe uma integração. Nós vamos ver depois no desenho que ele propõe a gente dialogar uma disciplina com a outra. Além de dialogar cada disciplina com a realidade do aluno, né, com sua vivência, mas uma disciplina dialogar com a outra. E uma área de conhecimento dialogar com a outra. A formação da BNCC dialogar com a formação profissional, né? Quando a gente fala de ensino integrado, ensino médio integrado, é a proposta que haja cada vez mais uma integração entre a BNCC, né, a base comum curricular, com a formação técnica profissional. Né? Esse é o sentido. E o terceiro ponto é sobre contribuir com a formação integral dos sujeitos. Né? O Gimonier falava também de um quarto apontamento sobre o plano de formação, para que ele serve, é para levar o jovem a concluir a sua formação com um projeto de vida, com um projeto profissional. Então, o plano de formação ele deve conduzir para um processo de construção de um projeto do jovem. Né? Então, para que serve o plano de formação? É para esses 4 elementos. Então, primeiro, integrar os conteúdos da vida com os conteúdos escolares. Segundo, fazer a interdisciplinaridade, integrar as disciplinas entre si, fazer dialogar umas com as outras, né? Integrar a base comum com a formação profissional. Depois, orientar o projeto do jovem e, por fim, contribuir com uma formação integral. Isso são, né, as razões para que serve um plano de formação. Por fim, como fazer o plano de formação? Eu acho que vocês estão nesse processo de formação. É muito importante que o plano de formação não seja feito somente pelos monitores ou só pelo coordenador pedagógico, né? O Gimonier nos ensinou na sua trajetória de vida, nas suas várias formações conosco, a gente aprendeu muito isso com isso, da importância da gente ter uma metodologia participativa de construção do plano de formação. Então, aqui eu vou falar de alguns pontos importantes. Quando a gente vai construir o plano de formação da escola, o primeiro passo, qual que seria? O que a gente deveria fazer primeiro? Um trabalho de diagnóstico da realidade social, política, econômica, cultural, ambiental do território da EFA. Né? Fazer esse debate. O que é essa realidade do entorno da EFA? Então, feito esse debate, esse aprofundamento sobre essas diversas dimensões, né, da vida, do cotidiano, das famílias, do entorno da EFA, você dali tirar os temas geradores e os planos de estudo. Né? Então, fazendo esse movimento, um segundo passo, ao fazer o diagnóstico, é você tirar os temas que vão servir como temas de planos de estudo. Ou seja, os planos de estudo não nascem assim, né, da nossa cachola, do nada, eles nascem de um estudo diagnóstico da realidade de onde vêm os nossos estudantes. Né? Então, o primeiro passo, estudar a realidade, fazer o diagnóstico da realidade. Segundo passo, a partir desse diagnóstico, levantar os temas. O terceiro passo é a gente, então, sistematizar o plano de formação a partir dos temas que nós identificamos no estudo da realidade. Um quarto passo seria o quê? Apresentar esse planejamento, essa sistematização para a associação, para o conselho poder dar o seu aval. Não, é isso mesmo, vamos seguir o nosso caminho com esse planejamento. Né? Então, essa é uma proposta ousada, né? Uma proposta ideal de como nós deveríamos construir o plano de formação. Envolver as famílias, né? Os parceiros, os próprios estudantes, na construção desse plano de formação. Então, a metodologia pressupõe um pouco isso. Bem, sobre o plano de formação, há algumas dúvidas. Vamos ver o desenho que a gente trouxe aqui, né? Esse é um desenho que nós fazemos sobre esse grande painel, né? Então, imaginem vocês, aqui é um painel, né, de
uma escola de um curso de ensino médio profissional integrado, técnico agropecuária, turma do primeiro ano de 2025. Isso significa dizer que esse painel, desenhado num grande painel na escola, deveria ser para cada uma das turmas, né? E aí, para cada ano ou para cada semestre, você escolhe um eixo gerador. Por exemplo, esse tema aqui, família, cultura, trabalho e território, é um eixo gerador do primeiro ano de escolas aqui em Minas Gerais, tá? E a gente constrói um objetivo sobre esse eixo gerador. Desse eixo gerador, nós, então, partimos para a sistematização do planejamento. Então, nós temos as nossas alternâncias. Aqui vocês têm na primeira coluna 10 alternâncias. Nós temos hoje, aqui em Minas Gerais, feito um debate de não ter mais do que 4 temas de planos de estudo por ano, certo? Então, dentro dessa trajetória das 10 alternâncias, na primeira nós aplicamos um plano de estudo, aí depois na terceira ou na quarta, de modo que a gente deixa 2 alternâncias para a gente trabalhar bem cada temática. Isso tem sido uma avaliação que nós temos aprofundado aqui, onde nós estamos trabalhando nesta perspectiva, nesta orientação pedagógica, de ter 3, 4 temas de plano de estudo por ano, para que a gente possa ter uma boa pesquisa, uma boa colocação em comum e depois boas experiências e atividades de retorno a partir dessa temática. Então, veja bem, quando eu estou aqui demonstrando para vocês esse painel, vocês estão vendo aqui que tem aqui as alternâncias na primeira coluna, depois tem um conjunto de colunas que eu estou chamando em cima de conteúdos vivenciais, né? Então, você tem aqui o PE, que é o plano de estudo, os enfoques do plano de estudo, isso é um planejamento, para a gente poder enfocar bem quais são os aspectos que nós vamos trabalhar nessa temática do plano de estudo. Depois, nós planejamos a previsão para a colocação em comum. É muito importante o planejamento da colocação em comum, para não ser algo enfadonho, né? Porque o aluno leva 10 questões para pesquisar, nós orientamos ele a fazer uma produção de texto, colocando aquelas 10 questões num texto descritivo e ele traz um texto, não a resposta das 10 perguntas, por exemplo. Ele traz um texto pessoal. Aí, na colocação em comum, ele vai apresentar, num trabalho de grupo, o seu texto. E esses grupos, então, sintetizam entre si e depois a gente faz uma apresentação da síntese de cada grupo. Tem várias metodologias para a gente fazer a colocação em comum, mas ter uma previsão bem precisa do que nós vamos fazer na colocação em comum é muito importante. Por isso que eu disse para vocês que o plano de formação é um planejamento. Então, a gente planeja os enfoques do plano de estudo, o que nós vamos orientar na pesquisa, isso vai orientar a pesquisa. A previsão de colocação em comum vai orientar a colocação em comum quando o jovem chega com a sua pesquisa, né? E daí para frente, os outros pontos, por exemplo, a viagem de estudo. Vai ter uma viagem de estudo? A gente tem orientado as nossas escolas para fazer pelo menos uma viagem por ano com cada turma, ou uma viagem a cada semestre, né? Mas não deixar de fazer viagem de estudo, porque uma viagem de estudo, ela vale mais do que uma semana de aula, às vezes. Se ela é bem organizada, bem planejada, né? Onde os alunos fazem toda uma organização prévia, com perguntas que eles vão entrevistar a quem eles vão visitar, né? Depois da volta, colocação em comum, em grupos, né? Eles elaboram um relatório da visita. Então, a visita de estudo, ela tem todo um processo do antes, do durante e do depois, né? Na sequência, a intervenção externa. A gente orienta para que cada tema, se nós vamos ter 3, 4 temas, 3 intervenções externas, 4 intervenções externas no ano, relacionado com o tema. Eu esqueci de dizer que a visita é ligada com o tema também do plano de estudo. A intervenção externa, geralmente, é um cursinho, ou é um dia de campo, ou é uma palestra, um testemunho, que alguém de fora vem testemunhar na escola, né? A visita é uma saída da escola para fora da escola. A intervenção externa é alguém da comunidade que vem trazer algo para dentro da escola, né? Que pode ser um pai de estudante, uma mãe, né?
um membro, uma liderança da comunidade, alguém que tem um saber fazer, né, uma experiência mais aprofundada sobre determinado assunto, vem trazer sua experiência, sempre aprofundando e relacionando com a temática do plano de estudo que está em processo de, né, em questão na escola naquele período. Bom, o PPJ, por que a gente coloca o PPJ aqui? Porque nós estamos entendendo que o PPJ não pode ser algo estudado ou orientado lá no final do terceiro ano do curso. O PPJ tem que ser algo trabalhado a partir dos planos de estudo. O que o plano de estudo pode orientar para o PPJ? Imaginem vocês que o primeiro plano de estudo, o jovem vai trazer a história da família e comunidade, ou vai trazer algo da sua propriedade. Quando ele vai fazer o PPJ, ele vai apresentar a escrita do PPJ, um dos capítulos que ele vai elaborar não é o descritivo da sua propriedade, não é a história da sua família. Então, esse capítulo já foi feito no primeiro plano de estudo. Então, quando nós fazemos o planejamento do plano de formação e trazemos o PPJ aqui, nós estamos indicando o seguinte: olha, o que desse plano de estudo nós podemos orientar para o PPJ do nosso estudante, né? E, por fim, a gente traz as atividades de retorno. Nós temos colocado uma última coluna ainda, que são experiências. A gente tem orientado as nossas escolas a ensinar os jovens a fazerem experiências concretas, tanto na escola quanto na comunidade. O que é uma experiência? Né? Você montar uma experiência, todo um planejamento, né? Todo um acompanhamento, uma orientação de como faz o acompanhamento, e depois fazer um relatório disso, fazer uma colocação em comum. Então, nós temos trabalhado muito aqui, a partir de experiências que nós temos vivenciado com as EFAs do Espírito Santo, é que eles fazem atividade de retorno, cada plano de estudo sugere uma atividade de retorno, mas também sugere pelo menos uma experiência ao longo do ano, uma experiência bem montada, bem planejada. Por isso, menos plano de estudo, mas mais cuidado e planejamento com as atividades de retorno e de experiências que podem emanar, né, da temática do plano de estudo. Então, veja só, quando eu estou falando disso, né, de a gente planejar mais, significa que a gente precisa ter tempo de orientar como que vai ser feita a atividade de retorno, precisa ter tempo para isso, né? O caderno de acompanhamento da alternância pode nos ajudar muito nisso. E também tempo para depois cobrar. Olha, como é que foi a atividade de retorno? Fazer um serão de partilha das atividades de retorno. Como é que foi a atividade de retorno? Como é que você retornou à sua comunidade algo concreto? Como é que foi? Hoje nós temos muitos recursos de vídeo, né, de fotos, então o jovem pode preparar um PowerPoint só com fotos, ou um pequeno vídeo de 2 minutos, no máximo, para que todos possam socializar suas experiências ou suas atividades de retorno na comunidade. Então, a gente precisa ter mais carinho, mais cuidado com esses processos de acompanhamento, né, para que realmente o estudo, os estudos e planos de estudo tenham um princípio, um meio e um fim, né? Bom, seguindo aqui o nosso desenho, veja só, nós temos essa parte da BNCC. Isso significa que, no nosso planejamento aqui, a gente tem mais colunas, por exemplo, linguagens. Tem a coluna da língua portuguesa, tem a coluna de arte, etc. CV, né, ciências da vida. Aqui tem a química, a biologia, né, a física, ciências humanas e sociais. Aqui tem a história, geografia, sociologia, filosofia e matemática. E na parte dos conteúdos da formação profissional, vem agricultura, agroecologia, né, zootecnia, etc, etc. Eu apenas aqui estou fazendo um desenho para vocês. Mas o que ocorre? É que em cada quadradinho desse aqui, da BNCC e da formação profissional, e para cada disciplina, a gente coloca um pequenino tópico do que vai ser trabalhado em cada alternância. E a gente faz um grande debate na reunião pedagógica de como a gente vai ligar língua portuguesa com o plano de estudo, história com o plano de estudo, matemática com o plano de estudo, e assim por diante. Como é que vamos ligar a física, a química, a biologia, né? Se conseguirmos ligar, porque nem tudo se liga também, né, gente? Então, convenhamos, nem todo plano de estudo é
constrói interdisciplinaridades, né? Você vai ter um conjunto de disciplinas da BNCC e um conjunto da base, né, da formação profissional que vai dialogar com o tema. Mas uns vão dialogar mais em um momento, outros temas vão dialogar mais em outros momentos com outras, de forma que a gente vai fazendo esse balanceamento, onde todos os temas dialogam com todas as disciplinas em algum momento, ao longo do ano e do curso, né? Então, vocês viram que a gente dizia antes que o plano de formação serve para integrar os conteúdos vivenciais, né, como contextualização do ensino da base comum, da formação profissional. Ele serve também para fazer interagir as disciplinas, né, entre si, etc, etc. Então, é algo muito caro, muito importante a gente dedicar tempo a isso, fazer um bom planejamento, para que o ano flua, né, e a gente tenha esse planejamento visível na escola para a gente acompanhar e ir executando e avaliando, né, porque ele não é algo pronto e acabado, ele sempre é passivo, né, de mudança para o ano seguinte, fazer diferente, fazer melhor, né? Bom, é um pouco isso que eu teria para dizer para vocês sobre o plano de formação. E aí eu quero concluir essa fala falando das mediações didáticas da pedagogia da alternância. Vocês viram que no plano de formação, algumas mediações didáticas estão presentes, né? O plano de estudo, a colocação em comum, a viagem de visita de estudo, a intervenção externa, o PPJ, a atividade de retorno, né? Mas não estão todos aqui, não estão todos. A gente não consegue planejar todos aqui, nem é para isso. Mas a gente tem um conjunto de outras ferramentas, né, de outros instrumentos, que a gente vai passar um pouquinho aqui, que são além desses que a gente planeja no plano de formação. Mas todos eles são muito importantes para a gente poder fazer essa liga, né, da escola com a família, para a gente fazer essa integração da teoria e prática, né, para a gente fazer esse processo de formação contínua entre a escola e a família. Então, a gente organizou um pouquinho aqui as mediações didáticas da pedagogia da alternância em 3 grandes blocos. O primeiro bloco nós estamos chamando de mediações de pesquisa e partilha de saberes. Quais são as mediações de pesquisa e partilha de saberes? Olha só, o que está em preto é mediações de pesquisa, o que está em vermelho é mediação de partilha de saberes. Olha só, o plano de estudo é uma mediação de pesquisa. A folha de observação é uma mediação de pesquisa, que complementa o plano de estudo. É um instrumento que a gente usa muito pouco, né? Muito pouco conhecido. A colocação em comum, ela é parte do plano de estudo, está em vermelho porque ela é uma partilha de saberes, né? Um espaço de socialização de saberes, né? Veja só, o caderno da realidade é um espaço de partilha de saberes. As viagens e visitas de estudo é um meio de pesquisa. Quando você viaja, você vai observar uma realidade fora, você vai fazer comparações com a sua realidade, né, com a sua escola, você está fazendo pesquisa. Intervenção externa é um modo de pesquisa. Você ouvir alguém falar, né, você está interagindo com alguém, né? Mas, ao mesmo tempo, veja só, a intervenção externa também é uma partilha de saberes. É algo assim, não dá para a gente falar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Às vezes, uma coisa pode ser as duas ao mesmo tempo. E tem que ter esse cuidado, né? O caderno didático, que é outro instrumento, né, que é outra mediação muito pouco usada nas nossas EFAs, que eu acho que é uma pena, né? Agora está chegando para nós aí o caderno didático da agroecologia e sociodiversidade do Cerrado, né? Então, é um passo importante. E as atividades de retorno, né? Eu trouxe também as experiências. Então, esse é um conjunto de ferramentas que nós temos, né, de instrumentos ou mediações didáticas, que nos ajudam a fazer essa formação integral, né, a trabalhar a alternância nos seus distintos espaços. O segundo bloco das mediações são mediações de animação da vida de grupo e articulação escola, família e comunidade. O que compõe essas mediações de animação da vida de grupo? Olha só, tutoria, né? Fazer tutoria na escola é uma forma de a gente animar a vida de grupo, né? Animar os jovens a estudar, levantar a autoestima, né? Conhecer o jovem mais de perto, acompanhar o jovem mais de perto, a tutoria. A auto-organização, né? Todo aqueles trabalhos que os jovens fazem de lavar vasilha, arrumar os espaços, né? Aguar a horta,
fazer a manutenção dos espaços. Tudo isso são autosserviços, né? A gente tem que se organizar para fazer isso. Eles fazem isso em grupo. Isso é auto-organização, né? O grupo da mística é uma auto-organização, mas a mística também já está se constituindo como uma mediação, né, de animação da vida de grupo, né? O serão é uma forma de animação da vida de grupo dentro da escola. Depois você tem o caderno de acompanhamento da alternância, que ele é uma mediação de articulação da escola com a família e comunidade, não é verdade? Porque ele comunica, né, o que acontece na escola, as avaliações da escola com a família, e a família também acompanha, faz suas avaliações e manda para a escola. E, inclusive, assina embaixo, né? Pelo menos o nosso caderno aqui é assim. Depois, as visitas família e comunidade, é uma forma de interação da escola com a família, né? Que mais? Nós vamos, então, para o último bloco, que é o bloco das mediações de gestão das alternâncias, inserção socioprofissional e avaliações. Aqui nós temos 3 conjuntos de mediações importantes, olha só, que são as reuniões da equipe pedagógica. As reuniões da equipe pedagógica, pessoal, numa escola-família, é fundamental para a gente realmente fazer esse plano de formação acontecer, fazer a interdisciplinaridade fluir acontecer. Sem diálogo, sem debate, sem reunião semanal, sem reunião pedagógica, a gente não faz a alternância entre esses vários saberes, né? Depois, a organização do próprio plano de formação, né? Ele é uma mediação de gestão das alternâncias, que eu falava antes, né? Que ele é, como dizia o Gimonet, ele é uma orquestração das alternâncias. Então, o plano de formação é uma mediação das mediações, é outro conceito também, é uma mediação das mediações, né? Porque ele planeja várias mediações e as alternâncias, ele planeja os conteúdos das disciplinas, né? Então, ele é uma mediação das mediações. Depois, veja só, os estágios do PPJ são mediações de inserção socioprofissional, né? E as mediações de avaliação são as avaliações semanais ou quinzenais, né? Melhor dizendo, no final de sessão, e também as avaliações coletivas, que é uma experiência muito interessante. Não sei se vocês têm essa experiência, mas as avaliações coletivas, elas são avaliações onde monitores e alunos sentam numa roda e fazem uma avaliação de forma mais coletiva, onde todos são avaliados e todos avaliam. É uma estratégia muito, muito interessante, que pelo menos uma vez a cada período se faça essa avaliação. Então, esses são, vamos dizer assim, as mediações mais conhecidas, né, que nós temos nas nossas práticas educativas. E eu perguntaria para vocês assim, olha, todas devem e precisam ser dinamizadas? Eu diria que sim. Agora, a gente consegue fazer todas muito bem pelas nossas circunstâncias? Não, né? Nem sempre a gente consegue fazer todas muito bem. Mas quais seriam aquelas que nós não poderíamos abrir mão de fazê-las, né? A gente precisa fazer esse debate. Olha, o plano de estudo, a gente vai abrir mão do plano de estudo, o caderno da realidade, né? Porque eu vou ser um pouco fiel, né, à emenda que vocês propuseram, né? Vocês colocaram lá a relação da escola com o desenvolvimento do meio, né? O desenvolvimento sustentável. Eu chamo isso, eu trago essa reflexão de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais aprofundada, no sentido de que a gente precisa ter um projeto educativo, ou seja, o nosso plano de formação como um todo, ele não é algo sem intencionalidades, sabe? O nosso projeto educativo, ele é permeado de intenções, não é? Qual que é a minha intenção de ser educador? É simplesmente ensinar o que eu sei, ou eu estou ensinando o que eu sei para algo mais? Eu estou construindo um sujeito, né? Um cidadão. Qual que é a minha relação com o conhecimento? É a relação com o conhecimento pelo conhecimento, ou é uma relação com o conhecimento visando construir um cidadão, né? Pleno para a nossa sociedade? Então, quando eu falo da relação da escola com o desenvolvimento, não é só nesse sentido de desenvolvimento do meio, o desenvolvimento sustentável, mas é pensar o desenvolvimento primeiro da pessoa, né? Das pessoas, das famílias, e depois pensar o desenvolvimento para fora, né?
Então, nós temos que ter no nosso projeto uma clareza de intenções. O nosso projeto visa o quê? Né? Então, eu tenho defendido muito essa tese aqui, tanto no nosso PPC, o projeto político-pedagógico, né? Ter claro lá qual que é a intencionalidade da nossa EFA. É promover o quê? Promover as pessoas, promover o desenvolvimento do meio, né? E aí eu vou colocando, né, o nosso vínculo do projeto educativo da EFA com um projeto de campo-sociedade. Aí eu pergunto, que projeto de campo? Porque existem vários projetos de campo, né? E eles são antagônicos, né? Existe um projeto que é do agronegócio, muito claro, né? E tem muita gente pensando aí que nós somos agronegócio. Aí eu tenho uma terrinha, estou produzindo, estou vendendo no PA, no PNAE, né? Uso aquela bota tal, aquele currião tal, aquele chapelão, gosto de música tal, sou um agrinho, né? Sou do agronegócio. Essa visão é uma visão ingênua. É uma visão ingênua, me perdoem, mas é uma visão ingênua, porque o agronegócio, ele tem suas intencionalidades. Por exemplo, vou dizer para vocês aqui, quando o mercado hoje, permite que os nossos juros aumentem, e estão dizendo lá, tem que aumentar o juro para conter inflação, cada 0,25%, cada 0,5% que aumenta, é uma pressão que existe para que aumente, e isso facilita a exportação, né? Hoje, quem mais exporta no país da produção agrícola é o agronegócio. Quanto mais nós tivermos, por exemplo, dólar alto, mais eles querem exportar e mais eles ganham, né? E qual é a nossa crítica ao agronegócio? Por dois motivos. Primeiro, concentrador de renda. Concentrador de renda, né? Gera muito PIB, maravilha, né? Inclusive, qualquer governo, seja de direita ou de esquerda, aposta no agronegócio porque o agronegócio gera PIB, mas é uma aposta que ela tem consequências. Quais são as consequências? É a manutenção de uma sociedade desigual no nosso país, né? É essa guerra entre agricultura familiar e agronegócio, onde o agronegócio está sempre querendo expandir seus territórios para cada vez mais plantar, plantar e exportar. Não preocupa com o mercado interno, com a produção de alimentos para o mercado interno. Fica para o mercado interno é o que sobra, e muitas vezes o preço é alto porque está se exportando muito, então sobra pouco, né? Se tem pouca oferta, o preço sempre mantém lá em cima. Essas coisas todas, né? Então, essa é uma visão. Outra visão importante do agronegócio, que a gente tem que ter claro, que o agronegócio é o que mais desmata, é o que mais gera conflito no campo e mortes no campo, né? Existe um agronegócio que está preocupado com o meio ambiente. Existe, mas está preocupado com o meio ambiente porque ele já descobriu que o veneno que eles usam não tem futuro. Não tem futuro. Então, eles vão fazer de tudo para usar a agroecologia como uma forma de ganhar dinheiro. É o agronegócio na agroecologia, o agroecologia no agronegócio, né? Então, isso nós temos que ter muita clareza. Então, que projeto de campo nós estamos defendendo? É do agronegócio ou é da agricultura familiar camponesa? Com mais terra, mais reforma agrária, mais política agrícola, né? Mais apoio para o homem do campo, para a mulher do campo, para o pequeno negócio do campo, né? Para mais pessoas poderem compartilhar da riqueza produzida na terra. Na verdade, não é assim que acontece, né? Tem muito recurso, muito recurso para o agronegócio, muito financiamento para o agronegócio, mais do que para a agricultura familiar, né? Então, desenvolvimento sustentável em que perspectiva? Porque todo mundo fala de desenvolvimento sustentável. O agronegócio também fala de desenvolvimento sustentável, né? O sistema capitalista mundial fala de desenvolvimento sustentável. É possível ter desenvolvimento com sustentabilidade. Eu tenho dúvidas sobre isso. É possível ter um desenvolvimento com sustentabilidade? O que é o desenvolvimento para o agronegócio? O desenvolvimento para o agronegócio é cada vez mais enriquecimento, cada vez mais produção, né? É sempre crescimento, aumento de riqueza, aumento de lucratividade. Será que a vida, o planeta, comporta essa dinâmica de aumento de riqueza de uns, de muita lucratividade de uns, enquanto outros passam fome? Será que é possível, né? Então,
Que projeto de campo? Então, é do desenvolvimento sustentável em que perspectiva? Do sistema do agro ou da agricultura familiar camponesa, sabe? Então, tudo isso nós temos que ter clareza nas nossas intencionalidades educativas. Eu estou educando para quê? Para a alienação ou para a emancipação? Né? Então, assim, a nossa escola, ela luta para a libertação das pessoas, para torná-las águias, né? Ou para torná-las galinhas, né? Vocês conhecem muito bem aquela história, né, que contaram da águia e da galinha, né? Então, a águia é aquela que voa alto, a galinha é que não tem condições de dar voo, né? Vive no galinheiro, presa. Então, nós estamos formando galinhas ou águias? Essa é uma grande questão, né? E esse é um grande desafio que nós temos no nosso projeto educativo, porque enquanto a agricultura familiar não tem apoio devido, né, muitos dos nossos jovens vão trabalhar no agronegócio porque precisam trabalhar e ganhar dinheiro, né? Agora, como é que a gente forma ele de uma forma crítica para que ele ganhe um dinheirinho lá e volte para fortalecer a sua propriedade, a sua família, uma outra perspectiva de desenvolvimento, né? De um desenvolvimento mais dentro da comunidade, envolvendo mais a comunidade, envolvendo mais gente, produzindo alimentos sustentáveis, né, de qualidade para nossa soberania alimentar e nutricional, né? Essas preocupações, então, a gente precisa ter no nosso projeto. Então, quando eu estou discutindo o plano de formação, a gente precisa também discutir nessa perspectiva mais política, mais politizada, né? De que perspectiva de campo nós estamos trabalhando nas nossas épocas. Aí vocês podem perguntar, João, mas é muito difícil, né, a gente trabalhar numa perspectiva mais só da agricultura familiar. Não, a gente tem que estudar o agronegócio, saber como ele funciona. Não temos que estudar só a agricultura familiar, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós temos que conhecer, não, a gente não consegue criticar se a gente não conhece profundamente, e a gente precisa ter uma posição, né? Eu posso hoje ter uma posição favorável à agricultura familiar, à reforma agrária, né? À luta pela terra, mas nas condicionantes de vida ter que trabalhar numa fazenda do agronegócio. Mas uma pessoa que tem uma consciência crítica, ela fica lá por um tempo. Ela faz um pé de meia lá e sai fora. Eu quero construir o meu próprio negócio, quero fazer o meu próprio, né, investimento, de certa forma, e sair fora. Eu não quero viver sob o comando de um patrão, né? A escola família não está formando capataz para a fazenda, né? Não é essa a intenção do movimento, né? Formar jovens que possam empreender nas suas propriedades, né? Que possam criar suas empresas, sabe? E criar voos próprios, autônomos, independentes. Isso seria uma grande revolução que nós faríamos, né? O jovem não tem uma terra, mas ele não pode montar uma cooperativa para prestar assistência técnica e extensão rural, né? Montar uma empresa de assistência técnica e extensão rural não é difícil de montar, não. Né? Incubar uma empresa dentro da EFA, né? Pensar o PPJ como incubadora de cooperativas, incubadora de pequenos negócios dos jovens, pensar o PPJ como um pequeno negócio do jovem, para ele ganhar autonomia, sempre é muito importante. Né? Bom, aí eu vou pular agora, companheiros. Eu vou sair desse debate aqui das intencionalidades, né, da função da educação para o desenvolvimento, na perspectiva da agricultura familiar, e vou falar um pouco do contexto da educação pública brasileira atual, né, ensino de tempo integral e a EFA no novo ensino médio. Eu vou falar sobre esses dois pontos agora. São muitos assuntos, né? Então, vou falar do ensino médio de tempo integral. Eu não sei por que vocês colocaram essa preocupação aqui do ensino de tempo integral. Mas veja bem, pela legislação em vigor, uma escola de tempo integral é aquela em que o estudante, né, de acordo com o seu projeto político-pedagógico, passa no mínimo 7 horas na escola. Isso está na lei, está na legislação. O que configura tempo integral é um período de manhã acrescido de um período à tarde, e soma, no mínimo, 7 horas. Né? Beleza. Então, nesse sentido, entendemos a EFA como uma escola de tempo integral.
Pois o nosso estudante, na sessão escolar, passa 24 horas, não passa só 7 horas. Ele dorme na escola. Ah, mas tem aquele que não dorme. Mas aquele que não dorme passa, no mínimo, mais do que 7 horas, não é verdade? Ou seja, nós estamos cumprindo aquilo que está no preceito legal sobre o que dá embasamento ao tempo integral. Então, conforme o parecer SEB, né, número 1 de 2006, e as diretrizes da pedagogia da alternância, né, do CP-SEB, número 1 de 2023, né, asseguram o tempo letivo na EFA e na família para aplicação da pedagogia da alternância. Pois muito bem. Então, a nossa legislação atual, que assegura a aplicação da pedagogia da alternância, entende que o tempo na EFA é tempo escolar, é tempo letivo, mas o tempo na comunidade também, né? E a gente tem conseguido, aqui em Minas Gerais, por exemplo, fazer a Secretaria Estadual de Educação entender que nós somos escola de tempo integral. Inclusive, estamos agora aprovando uma legislação estadual de apoio às EFAs, né? Reformulando uma velha que nós tínhamos, nós fizemos questão, sabe, de colocar lá que as EFAs são escolas de tempo integral. Ter esse reconhecimento é importante? Sim, porque muitas vezes o poder público não reconhece. E ter o reconhecimento é importante porque isso rebate, por exemplo, na questão do Fundeb, isso rebate na questão da alimentação escolar e outras coisas mais de direitos, né, do financiamento da educação. Então, eu vejo o debate do tempo integral um pouco por aí. Eu não sei se eu consegui botar a bola dentro trazendo essa reflexão, viu, Preta? Vamos para a questão da EFA e o novo ensino médio. Muito bem. Eu vou recordar um pouco com vocês a história, né? Nós tivemos lá em 2016, né, após o impeachment da Dilma, assim que o Temer entrou, ele já entrou com uma medida provisória, né, número 446 de 2016, e com essa medida provisória, ele transforma, então, imediatamente, muito rápido, sem discutir com a sociedade, com as universidades, com os professores, né? Sem discutir com a classe que trabalha com a educação, a Lei 13.415 de 2017. Então, aquela medida provisória virou a Lei 13.415 de 2017, que nós todos conhecemos, a Lei do Novo Ensino Médio. Né? Essa lei foi alterada agora esse ano, pela Lei 14.945, de 31 de julho de 2024. Beleza. Todos vocês sabem, né? Que foi uma luta muito grande. Nossa, porque as nossas escolas aqui não são públicas estaduais, são escolas comunitárias. E nós não estávamos tendo direito de ter o pé de meia. Os nossos alunos não têm direito à cota, né, para entrar na universidade, né, como aluno de escola pública. Então, essa lei 14.945, ela tem duas emendas que foram aprovadas, que abrem dois precedentes, para que todos os alunos de EFAs, que são mantidas por associação, no caso das EFAs do Espírito Santo, as EFAs aqui de Minas e outras que são comunitárias, elas têm, portanto, o direito ao pé de meia. Né? Os alunos têm direito ao pé de meia, como alunos de escola pública. E também têm direito às cotas da universidade, né, para acesso à universidade, como alunos de escola pública, no ProUni. Então, essa é uma novidade desta lei. Outra novidade desta lei é que ela rompeu com aquela obrigatoriedade da BNCC ser um teto máximo de 1.800 horas. Ou seja, ela colocou a possibilidade da nossa matriz ter uma carga horária acima de 1.800 horas, ou seja, 2.200, 2.400 horas. Não é isso? Eu acho que essa foi uma mudança mais significativa. A outra mudança que eu achei mais significativa nessa nova legislação é que ela rompe com aquela história daquele monte de itinerários, ou seja, ela mantém somente os 5 itinerários, né? Ou seja, os itinerários de aprofundamento da BNCC, não é? Aprofundamento em matemática, na área das ciências sociais e humanidades, etc. Não é isso? E a questão da educação profissional, que é o 5º itinerário.
O que eu entendi é que não tem mais aquela lista de itinerários que o Estado oferta e vem nos propondo. Ah, faz esses itinerários aqui, assim, assado, né? E você vai enchendo o currículo de itinerários. Muito bem. Então, essa foi um pouco das mudanças. Mas eu queria trazer para vocês o seguinte, pessoal, é que a narrativa do novo ensino médio, ela permanece, né? E que eu chamo uma narrativa que é um canto da sereia. Por quê? Porque ela fala de coisas na narrativa que é muito próximo da nossa linguagem, do que nós defendemos na educação sempre, que é o currículo atualizado, contextualizado, isso está na narrativa do novo ensino médio. Uma formação integral, humana, crítica, criativa. Ué, é um dos nossos pilares da formação integral, não é? A pesquisa como princípio educativo está lá na narrativa. Ora, nosso plano de estudo é pesquisa sempre. A formação de sujeitos autônomos, críticos, éticos, respeitosos das diferenças, tudo isso são valores, são princípios que nós defendemos no nosso projeto. Isso nós não temos que discutir, né? Mas, de certa forma, é um canto da sereia, por quê? Uma coisa é ter esse discurso bonito, outra coisa é na hora que vai executar o projeto, e aí eles trazem os itinerários, né? Então, os itinerários, eles trazem dizendo que é a parte flexível do currículo, que diversifica, que ela é dinâmica, né? É uma trilha, um caminho de aprofundamento, é uma arranjo curricular relevante para o contexto local e a possibilidade do sistema de ensino. Bom, baseia-se no princípio da interdisciplinaridade, da interconexão com a realidade dos jovens, os itinerários. Olha, gente, o nosso plano de estudo faz esse papel. Por que a gente vai abandonar o plano de estudo e trabalhar com itinerário? Porque agora os itinerários flexibilizam. Nós já flexibilizávamos o currículo há muito tempo, né? E aí eu trago uma reflexão aqui em vermelho. Se o itinerário é a alternativa de flexibilização do currículo, não seria a pedagogia da alternância algo correlato ao propor caminhos educativos entre escola e o meio familiar, comunitário, integrando por meio do plano de formação e as mediações pedagógicas, escola e vida, teoria e prática, educação e trabalho, pesquisa como princípio pedagógico, por meio do plano de estudo? Então, meus amigos, o discurso que eles trazem e estão propondo, nós já estamos fazendo, então não teríamos que mudar muita coisa, né? A não ser manter os 200 dias letivos e a carga horária, que essa aí nós não temos como discutir, nós temos que seguir, né? Mas, em termos de disciplinas, nós já estamos contemplando, né? Bom, reconhecimento da diversidade. Olha, é bacana o discurso do novo ensino médio. Público jovem muito diverso, por isso as escolhas futuras são diversas, né? Então, o que é que eu discuto em relação a isso? O novo ensino médio não reconhece o jovem, a jovem, como trabalhador, trabalhadora. Não leva em consideração as condições sociais e econômicas das famílias. Não reflete sobre as dificuldades reais de efetivação de escolhas, dadas as condicionantes do desemprego estrutural, das condições sociais, econômicas, culturais. Então, como é que um jovem, no primeiro ano do ensino médio, vai fazer uma escolha para fazer, por exemplo, um aprofundamento no itinerário, porque ele quer seguir aquilo? Ele já sabe o que ele vai seguir, por exemplo? Eu acho difícil, né? Então, a questão dos aprofundamentos numa área específica é temerário. O importante é que o ensino médio desse a oportunidade para que o jovem tivesse uma visão do todo, do conjunto dos conhecimentos, né, dos conteúdos da base comum, como um todo. Bom, e aí eu vou discutindo, por exemplo, a composição dos itinerários formativos. Eu vou fazendo toda uma reflexão crítica. Aprofundamento em determinada área de conhecimento, linguagem, matemática, né? Vamos propor itinerários de aprofundamento da BNCC? Quais? Como? Aqui em Minas Gerais, nós não propusemos nenhum aprofundamento. Nós não temos tempo, pessoal, no nosso currículo para isso, porque nós somos escola com educação profissional. E uma escola com educação profissional, seja Instituto Federal, seja as escolas, por exemplo, o Coltec aqui na UFMG, que é uma escola pública federal ligada à UFMG, ela não propõe
fazer aprofundamento, porque ela é uma escola técnica, ela tem uma matriz muito pesada, portanto, ela tem uma base comum curricular mais enxuta, para dar a possibilidade de se fazer a formação técnica profissional, entende? Então, o meu filho foi estudante numa escola pública federal aqui da UFMG, e eu conheço o currículo que ele estudou nesses últimos anos, ele terminou há 2 anos atrás. E lá não se discute novo ensino médio. E olha que é uma escola pública do MEC, ligada ao MEC. Os institutos federais, por que eles não adotam o novo ensino médio? Porque eles falam, nós já temos o itinerário da formação profissional. O que o novo ensino médio está propondo, nós já fazemos, que é transformar o espaço das escolas de ensino médio em espaço de educação profissional. Nós já estamos fazendo muito bem, obrigado. Né? Então, nós não temos que fazer espaço de aprofundamento. Isso aí é uma reflexão que nós fazemos aqui. Educação profissional técnica de nível médio, integrada ao ensino médio nas EFAs, corresponde ao quinto itinerário do ensino profissional técnico. Projeto de vida, eu já falei, tem equivalência com o PPJ. As eletivas, né? A carga horária da educação profissional técnica deixa espaço para ofertas de eletivas? Eu não vejo esse espaço. Portanto, nós continuamos dialogando com o nosso Conselho Estadual de Educação e ele aceitou que o plano de estudo, os serões, os estágios, né, possam ser correlatas, né, atividades correlatas às eletivas. E assim nós não aceitamos trabalhar nenhuma eletiva do Estado. Embora uma outra escola até aceitou, mas isso foi lá uma decisão da escola. E achou lá um espaço para fazer. Mas a nossa orientação pedagógica é para que não se faça. Bom, seguindo. Os eixos estruturantes dos itinerários, olha só. Investigação científica. O plano de estudo é investigação científica, pessoal. Processos criativos. O plano de estudo, né, dá um espaço para a questão de processos criativos, com as atividades de retorno, com as experiências e tudo mais. Né? A mediação e intervenção socioambiental. As atividades de retorno do plano de estudo, as experiências, os estágios, as vivências que nós fazemos, dão conta disso que está colocado nesses eixos estruturantes. Né? E a questão do empreendedorismo. O PPJ tem correlação com o empreendedorismo. Né? Então, por isso que eu sempre estou retomando e falando, gente, o nosso plano de formação, ele tem muito de aproximação com o novo ensino médio já, né? Aí tem um problema, as habilidades e competências. Quais que são os problemas? Elas já estão prontas, né? Eles já estão prontos, adequam à nossa realidade? Essa é uma pergunta. Adequam ao nível e trajetória dos estudantes? Nem sempre. Estão prontas para atender às avaliações externas, que é única para a complexa diversidade do nosso país. Então, nós só temos uma avaliação externa, feita para todo o Brasil. Então, o que está acontecendo nas escolas públicas aqui em Minas Gerais? Os professores colocam lá no diário a habilidade tal, né, aqueles códigos de habilidades e competências, mas eles não trabalham, porque eles estão trabalhando de acordo com as condições dos alunos. Os alunos estão noutra vibe. Entende? A realidade dos alunos está noutra. Eles estão dizendo para o Estado, lá no sistema que estão trabalhando, estão falando, fazendo de conta, pessoal. Então, assim, são muitas fake news que está acontecendo naquilo que está se mostrando para o Estado, sabe? Na escola pública. Eu estou falando isso porque a minha esposa trabalha numa escola pública como supervisora pedagógica. E ela é muito crítica a isso porque a escola não está tendo mais autonomia para adequar o seu currículo de verdade com a real situação dos jovens, naquele ponto em que eles estão. Sobretudo jovens de favelas, de periferias, e os jovens do campo, não é? Então, esse é um ponto que nós temos que ter bastante atenção. Então, nós temos uma proposição quanto a isso. Trabalhar com planejamento e por objetivos, não necessariamente por habilidades e competências, né? Trabalhar por objetivos, mas a partir de diagnósticos, né? De cada turma, de cada escola. Aprofundar nos conteúdos, sim, como direito aos saberes produzidos, né, historicamente pela humanidade, de forma contextualizada. Construir nosso currículo básico comum nas EFAs, sabe? Uma coisa que nós estamos discutindo aqui é o seguinte: se eu tenho um currículo bem
embasado com os conteúdos que nós vamos trabalhar no nosso plano de formação, eu não preciso seguir aquele ementário, aquele conteúdo programático que o Estado está propondo que seja trabalhado. Nós podemos discutir o conteúdo para o nosso contexto, né, e fazer as nossas escolhas de acordo com o nosso contexto. Mas nós temos que ter o nosso conteúdo, né, o nosso planejamento, o nosso plano de formação, né? Então, organizar o nosso plano de formação é fundamental para demonstrar para o Estado e para os órgãos de controle, né, de que nós estamos fazendo, sim, acontecer nas escolas aquilo que é o mínimo necessário para esse jovem poder dialogar no nosso país enquanto cidadão, né, ter o aprendizado básico da BNCC. É direito dele, né, mas do nosso modo, a partir do nosso contexto. Então, com esses elementos, podemos dialogar com o setor da educação, justificando, né, porque a gente tem algo para dizer sobre isso e nós temos ferramentas para isso, né? Então, é um pouco isso que a gente dialogou bastante aqui com o nosso conselho e a gente tem encaminhado nesse sentido. Era isso que eu tinha para dizer para vocês.